Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Maria Isabel e hoje a gente vai falar um pouco sobre urbanização. Então, primeiro a gente vai falar sobre o conceito de urbanização. Urbanização é o processo de maior crescimento da população urbana até que essa mesma supere a população rural. Lembrando que isso pode ser tanto a nível de continente, de país, de estado e até mesmo dentro de um município. Então, como eu mencionei na aula de industrialização, junto com a primeira revolução industrial começa a existir ali a urbanização, os primeiros traços de urbanização no continente europeu, né? E a urbanização ela é diretamente relacionada à industrialização de um lugar e à mecanização do campo, por dois motivos. O primeiro deles sendo que com a mecanização do campo, a oportunidade de emprego diminui na zona rural. E a segunda delas, né, sendo que com a industrialização aumentam as áreas de emprego na cidade, né? Então você tem mais vagas relativas à própria produção industrial, mais vagas relativas ao comércio, à distribuição dessa mercadoria, né? Então, com isso, a população ela começa a ser instigada a sair da região rural e ir, né, para a zona urbana. Quando a gente está falando de urbanização, a gente está falando de quê exatamente? A gente está falando de uma área, né, que como eu já mencionei, pode ser desde um continente até um estado, né, que, em que, né, mais de 50% da população vive em área urbana. Esse processo de urbanização ele gerou diversas consequências que foram observadas naquele primeiro momento ali no continente europeu, mas que são observadas até hoje em países que tiveram a sua industrialização um pouco tardia, né? E isso se dá porque a urbanização ela não muitas das vezes, né, na verdade, na grande maioria das vezes ela não se dá a partir de um pensamento prévio, ela não é um fenômeno organizado, né? Ela ocorre em decorrência do processo de industrialização e do processo de desenvolvimento, digamos assim. Então, tirando raros exceções, como por exemplo a cidade de Brasília, que foi uma cidade planejada, a gente vê os centros urbanos crescendo e possuindo uma periferia extremamente mal organizada e muitas vezes marginalizada também, né? Porque os estados, os governos, né, não souberam como lidar com esse fenômeno e muito menos a população soube, né? Por ser a principal vítima desse processo descontrolado. A primeira consequência que a gente pode citar é o desemprego, porque a industrialização ela é um processo que ocorreu e depois se freou, né? E a mecanização do campo não. A mecanização do campo ela continua a acontecer. Então as oportunidades no campo elas vão diminuindo. Nisso só tem mais pessoas vindo para as cidades e chegando nas cidades construindo uma família. Então o crescimento populacional ele é extremo, né, na área urbana e não existem mais empregos sendo gerados. E às vezes pode até ser um desemprego estrutural, né, de cunho estrutural, como a gente citou no vídeo de industrialização, é aquele relativo à mecanização, ao desenvolvimento de novas tecnologias. Então, cada vez menos empregos sendo gerados e cada vez mais pessoas chegando na cidade tentando buscar, né, uma condição melhor de vida. Então, isso gerou bastante desemprego, que é inclusive bastante observado em países emergentes e em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos atualmente. Em decorrência do desemprego, a gente tem ainda a miséria, né? Que como existem menos pessoas tendo acesso, né, a um emprego, a uma vaga de trabalho, elas não vão ter acesso também à mercadoria, que elas precisam comprar um alimento, que elas precisam pagar uma habitação. Então essas pessoas elas vão entrando em situações de pobreza e, em casos extremos, de miséria. E isso leva diretamente à violência.
A violência ela é diretamente motivada pela necessidade, né? Quando a gente está falando em questão, por exemplo, de roubo, né? Se uma pessoa não tem nada para comer, ela provavelmente vai recorrer à violência. Se uma pessoa não tem aonde morar, ela provavelmente vai invadir um terreno. Então, são violências estruturais, né? Que elas não tem tanto a ver com a índole do indivíduo, mas sim com a necessidade desse indivíduo que não está sendo coberta, né, pelo Estado, que ela não está sendo pensada pelo Estado, né? Então, esse indivíduo ele fica completamente marginalizado e desamparado e ele acaba recorrendo à violência. A gente pode ainda citar como consequência o congestionamento, né? Então a gente aumenta em grande escala o número de carros, principalmente numa sociedade atual. Quanto mais cresce uma cidade, mais habitantes vão ter, mais carros a gente vai observar nas ruas. Principalmente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem um transporte público de qualidade. Então, as pessoas que têm acesso, né, que têm condições de comprar, elas vão optar por comprar um veículo particular, então vão ter mais carros circulando e nisso as ruas vão estar mais congestionadas. A gente tem que lembrar ainda da poluição, que também ocorre em decorrência tanto desse maior número de veículos circulando, quanto do maior número de pessoas que estão naquele centro urbano, que vão produzir mais lixo, quanto também nas indústrias, né, que elas vão crescendo e elas vão poluindo mais, porque até hoje a gente ainda possui uma grande maioria de, né, setores fabris que utilizam de energias não renováveis. O combustível do carro ele provindo do petróleo, né, que é uma fonte de energia não renovável. A gente tem também uma maior produção de lixo, né, já que a gente vai ter cada vez mais pessoas, né, o crescimento populacional ele também conversa diretamente com esse ideário da sustentabilidade. E um dos últimos pontos que a gente tem que se referir, né, que é o mais óbvio de todos, é o crescimento da área urbana. E ele pode ser tanto horizontal quanto vertical, e ele se relaciona com esses últimos pontos que a gente citou já, né? O crescimento vertical, por exemplo, que também é chamado de verticalização da cidade, ele tem a ver com a construção de prédios, né? E através dessa construção de prédios a gente gera mais ilhas de calor. É quando a temperatura de um local é maior do que a das áreas vizinhas, né? A gente pode observar isso na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, ali no centro, na região da Praça 7. E o porquê que isso ocorre, né? Primeiramente, concentração de edifícios, como eu já citei, né? A verticalização da cidade, impermeabilização do solo, então o asfalto, né? Às vezes o entupimento das bocas de lobo também contribui muito para isso. Edifícios espelhados também, aqueles que têm os vidros das janelas que parecem espelhos, eles vão estar refletindo ali a radiação solar, e isso vai gerar também uma ilha térmica, né? Também o grande fluxo de automóveis, né, que eu já citei, e pouca área verde, né? Porque quanto mais a cidade cresce, mais espaço as pessoas querem para construir um prédio, para colocar um estacionamento, que é super necessário hoje em dia. Então acabam que vão se perdendo, né? Os espaços de parques, os espaços de praças, os próprios canteiros, né? Eles são muito mal cuidados. Outras duas situações que também se relacionam à urbanização como um todo e à industrialização também são a chuva ácida e a inversão térmica. Citando ainda o crescimento horizontal das cidades, a gente começa a observar um crescimento exacerbado dessas zonas urbanas. Então, a gente vê uma periferia crescente, né? Cada vez mais locais afastados do centro e, novamente, o crescimento do número de veículos, porque você começa a não poder fazer as coisas a pé, então você
se você tiver condição financeira, né, vai optar por comprar um carro de passeio, né, comprar um veículo individual, vão ser mais carros circulando na rua, e você vai observar aí um aumento do movimento pendular, né, que é o movimento que a gente faz de um bairro ao centro da cidade, ou como a gente pode observar hoje em dia, né, de um condomínio de luxo até um local de trabalho, que pode ser, por exemplo, a zona hospitalar para um médico. Esse movimento que ele é feito todos os dias de uma área até a outra dentro de uma cidade, né? E tudo isso contribui ainda para os fatores que eu já citei, como, por exemplo, o congestionamento e a poluição. Vou bem rapidinho citar três dos fenômenos que são cobrados no Enem relativos à urbanização. O primeiro deles é a conurbação. Conurbação é quando duas áreas urbanas ou mais vão se expandindo tanto até que elas se unem e é quase impossível distinguir aonde ficam os limites de cada uma dessas cidades, né? Alguns dos exemplos que a gente pode citar é, por exemplo, Belo Horizonte Contagem, ou Belo Horizonte Nova Lima, ou Contagem e Betim. O segundo fenômeno é a ruralização, que ela pode ser explicada basicamente quando elementos da área urbana e da área rural eles são misturados e eles são implementados para fins de, né, atrativos, né, para os indivíduos se instalarem nesses lugares, e um exemplo disso que a gente tem é, por exemplo, os condomínios de luxo, que eu já citei. E o último fenômeno que a gente vai citar é a macrocefalia, que é também o nome de uma doença, mas não tem nada a ver, que significa crescimento desordenado das cidades, que leva ao caos urbano. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as classificações das cidades, né? A primeira delas sendo as metrópoles. O que são as metrópoles? É o que a gente chama de cidades-mãe. São cidades que influenciam ou polarizam regiões, estados, países, e elas podem até extrapolar os limites nacionais. As metrópoles elas podem ser globais, que a gente tem como exemplo Nova York, São Paulo, Londres. A gente tem também as nacionais, que a gente pode citar Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, e a gente tem ainda as metrópoles regionais, que se a gente fosse pensar, a gente pode citar o exemplo de Fortaleza, ali na região do Nordeste, a gente pode citar Juiz de Fora, no sul de Minas, né? Temos ainda as megalópolis, que são a união de uma ou mais metrópoles para que possam influenciar o país ou o mundo todo. E a gente pode ver como exemplo de megalópole ali a regionalização Rio-São Paulo. A gente tem ainda as cidades globais, que são centros de decisão de âmbito global, né? Para ser global, existem algumas características que você tem que cumprir, alguns requisitos, que são ter um moderno sistema de transporte e comunicação, né? Além de moderno, ele tem que ser bastante eficaz também. Ter um avançado sistema financeiro, então a sua economia ela tem que ser forte e bem desenvolvida. Ser a sede de alguma multinacional ou de mais de uma multinacional, né? Sediar também grandes eventos, né? Então, grandes assembleias, palestras, algum tipo de agremiação de negócios, né? Ainda tem que possuir um aeroporto internacional, no mínimo, que seja ligado a aeroportos de vários outros lugares do mundo. Essas cidades globais, elas podem se dividir ainda em três, né? Que são alfa, beta e gama. A alfa seria o nível mais alto, né? Sendo que beta e gama seriam os outros dois níveis, né? Beta acima de gama e abaixo de alfa. Algumas das cidades alfas que a gente pode citar são, por exemplo, Nova York, Paris, Londres, Tóquio, Frankfurt. Então, inclusive é até legal de pensar, né? Frankfurt não é a capital da Alemanha, mas é considerada uma cidade global alfa, enquanto Berlim, que é a capital da Alemanha, não é. Então, é interessante a gente observar essa dinâmica. É isso, gente. Obrigada por assistir. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo direitinho. Caso haja alguma dúvida, é só perguntar no Google Classroom que eu respondo.